Carlos Scliar é pesquisador independente do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Argentina, CONICET, e pesquisador da área de educação da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, Argentina. Realizou estudos de pós-graduação no Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, na Universidade de Barcelona e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi coordenador da área de educação da Flaxo no período de 2008 a 2011. Atualmente coordena os cursos de pós-graduação, Pedagogias das Diferenças e Escrituras. É um curso online, né? Tem aqui, começa nesse semestre, né? A cada semestre, tá? Tem vários textos, né, livros, muitos em espanhol, mas também vários já traduzidos para o português. Os livros em português são Habitantes de Babel, escrito junto com textos, né, com o Jorge La Roça, Derrida e Educação, da Autêntica, Desobedecer à Linguagem, também da Autêntica, Experiências com a Palavra, da UAC Editora, e Isto Não É um Livro de Poema, da editora Textos Territórios. E agora também tem um texto na Nova Leitura, Teoria e Prática, que é a revista editada, né, pela LB. E é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua vinda. Bom, bom dia a todos, a todas, a todos. Eu sou um pouco tímido, por isso eu peço que desliguem a luz. Para eu sentir que estou em casa com uma luminária apontando para um texto, Espectros do Scliar, seria. Bom, em primeiro lugar, tem pessoas chegando, acho, sim. Em primeiro lugar, agradecer esse convite e fazer uma confissão. Primeiro, para me desculpar pelo português que eu falo. No aeroporto, uma pessoa da polícia me disse assim: você fala muito bem como uma criança de 7 anos. Então, tentem me acompanhar como se uma criança de 7 anos faça a primeira palestra da sua vida. Quando eu era pequeno e me perguntavam o que eu gostaria ser quando crescer, eu dizia ser palestrante do COLE. Chegou o momento e eu estou com pesadelos desde 1978, mais ou menos, pensando o dia que chegaria, que eu hoje vou tentar não estragar tudo. O meu desejo de pequeno, ou eu vou tentar ter outros desejos para quando eu crescer, tá? Agradecer mesmo o convite, porque para mim o COLE sempre foi uma referência que eu olhava de longe. E então, quando o Marcos e o pessoal me convidou, eu fiz a pergunta que eu faço sempre quando me convidam. E essa pergunta é mesmo comigo? É a mim que vocês querem convidar? É a esse Carlos Scliar? Porque aconteceu uma vez que me convidaram em Passo Fundo, nesse seminário super interessante de letras, linguística. E eu cheguei do braço de uma professora que tinha me convidado,
E chegando na entrada do ginásio, onde se fazia a palestra e tal, tinha um cartaz, uma placa imensa que dizia: "Bem-vindo, Schlier". E então, eu era muito jovem, ainda não sonhava com o Colli, né? Eu falei com a professora: "Olha, muito obrigado, eu me sinto comovido mesmo. Só que o meu sobrenome é com K, não é com C". E então ela me respondeu: "Não, Carlos, não é para você, é para Moacir Schlier, que está chegando agora". A partir de então, eu acho melhor perguntar se é comigo. Porque também me aconteceu em Porto Alegre, aquele dia que eu estava subindo no elevador, eu achava que estava subindo, e duas mulheres muito bonitas, aliás, estavam conversando, e uma falou com a outra: "Sabes quem morreu ontem?" "Não", diz. "O Carlos Schlier". E eu estava aí. E eu vou comentar para vocês que eu tenho um segredo, assim, não é tão ruim assim morrer, tá? Porque o elevador subia mesmo, não era que descia. Eu confirmei que o elevador subia para o paraíso, tranquilo. E eu perguntei para elas, se eu sou Carlos Schlier, quem são vocês, tá? Que estão anunciando a minha morte, assim. Então, eu tento perguntar para confirmar, e eles me confirmaram. O Marco, sobretudo, disse: "Não, é com você mesmo, que você está vivo e a gente está precisando palestrantes vivos". Quando eu vi o motivo desse encontro, o tema desse encontro, eu várias vezes tive que ler a palavra impossível. Ainda que o fica entre parênteses e o possível fica com uma palavra que a gente está remarcando, eu tenho um problema com essa palavra, que é que quando eu tinha 18 anos, uma pessoa que eu amava me diz: "Olha, Carlos, o nosso amor é impossível". Só que 40 anos depois, eu me reencontrei com ela e ela me disse assim: "Não, eu nunca falei impossível, eu falei imprevisível". E me deu uma pena, porque eu queria ter a possibilidade de voltar 40 anos atrás e escutar outra vez essa palavra, que as coisas não são impossíveis, são imprevisíveis. E outra teria sido a minha vida, com certeza, se eu teria escutado bem. A partir de então, me parece que essa ideia da ética como forma de escuta foi criando em mim essa necessidade de escutar uma e outra vez as histórias das pessoas e de pensar que a educação se constrói com a escuta das biografias das pessoas. Essas biografias que a gente vai abandonando na hora da própria formação, em nome de uma linguagem técnica, burocrática, jurídica, e esquece o melhor de nós, aquilo que a gente sempre vai lembrar como os pequenos gestos, as pequenas vozes, que a gente lembra quando pensa na própria formação, e que constituem para mim o material com que se cria a formação dos outros. A lembrança não utópica, essa lembrança de como a gente foi formada, a partir de qual gestualidade a gente lembra a vida da gente. Foi o Nietzsche quem escreveu aquilo de toda a história se compõe de pequenos gestos, gestos mínimos, e não de grandes aventuras, com que a gente mata e morre. A vida se compõe de pequenos gestos.
Eu preparei um texto porque pensava que o meu português não me ajudaria a dizer tudo o que eu queria dizer nessa hora. Então eu preparei um texto de 370 páginas que eu vou ler para vocês agora. Mas eu escrevi em tamanho 14, então não se preocupem, ficariam 240 mais ou menos. E esse texto parte do reconhecimento do envelhecimento. Vocês vão advertir, a sentir, e eu vou pedir para vocês escutar esse texto com os olhos. Escutar esse texto com os olhos, com o corpo. Porque eu escrevi esse texto falando do meu envelhecimento, que é o envelhecimento do mundo. E eu escrevi esse texto com uma linguagem à flor da pele. Talvez uma linguagem nua, uma linguagem sem cobrimentos, sem necessidade de artifícios. Uma linguagem à flor da pele que talvez precise de uma pele à flor de linguagem. Eu vou começar. Essa minha intervenção não pretende nenhuma utilidade imediata, nem tampouco preanuncia nada proveitoso para o futuro. Pois o tom com que está escrito obedece a que suas palavras estão tingidas de certa umidade ou melancolia, ou certo distanciamento da conjuntura, ou da separação entre o mundo lá fora e a vida aqui dentro. Esse texto foi escrito durante o meu envelhecimento. Essa particular umidade que sobrevém quando advertimos que algo, um modo de pensar, por exemplo, ou alguém, um indivíduo, por exemplo, que até agora nos era fundamental e dava sentido à nossa vida, começa a desaparecer, ou se dilui, ou permanece, quiçá, como uma fantasmagoria, da qual somente nossa obstinada memória poderá perceber sua frágil existência. Quem fala pertence àqueles tempos, reais ou não, o que importa agora, em que criamos ou desejávamos que todo o bem era também verdadeiro e charmoso, e o mal era falso e feio. Com o passar dos anos, eu me neguei a pensar de outro modo, ainda que o mundo tenha se obstinado em se apresentar também em sua falsidade e fealdade, e o bem deixava de ser bondoso e belo, encurralado pela insistência da humilhação e a hipocrisia. Eu escrevi um dia que quando eu era pequeno, imaginava que as montanhas eram como espasmos do solo, que o mar se movia seguindo as secretas instruções dos peixes, que o tempo não passava se fechássemos os punhos, que os nossos pais nunca mudariam seu corpo nem a sua voz. Eu acreditava, como os pássaros detidos ao vento ou as pedras irremovíveis às margens do rio, que a vida era uma infinita pausa entre o nascimento, que não pode ser esquecido, e a própria morte, que não pode se lembrar. Das torpes verdades só me dei contra 3 gritos depois e 6 chuvas intermináveis mais tarde. Com o passar do tempo, vamos perdendo a precisão sobre o qual é o problema, se é que ele existe, e de quem é, se é que é de alguém. Se o problema é do inevitável progresso
essa flecha tensa que nos impulsiona para frente, quer dizer, ao pé de um penhasco e logo em seguida a morte? Se da rebeldia frente a um tempo que mata o passado, ou de quem envelhece e se sente empalidecer por suas novas e definitivas ignorâncias? Ou simplesmente se trata de encolher os ombros e dizer assim são as coisas? Mas já sabemos o que ocorre quando alguém com voz rendida pensa assim são as coisas. Eu escrevi que quando alguém diz assim são as coisas, toda a redondeza se torna um quadrado, a chuva fina se faz torrencial, os caminhos se tornam fronteiras e a ternura demora demais a regressar. Ocorre exatamente a mesma coisa quando dizemos que alguma coisa é normal, encolhendo outra vez os ombros, é normal. Eu escrevi que quando alguém diz é normal, um fruto seca e se lança desde o alto de uma árvore, uma criança adormece sem desejar e uma conversação fica interrompida para sempre. O envelhecimento já não reconhece idades. Até mesmo eu vi algumas crianças envelhecidas muito depressa. E acontece por diferentes motivos. Se envelhece, por exemplo, quando ainda pequenos, nos perdemos em uma grande cidade. Ou quando o primeiro amor diz não para sempre. Ou quando os nossos pais ficam doentes e começa a partida. Ou quando se é jovem e dizem que não há tempo a perder com bobeiras. Ou quando o mundo, este mundo, ou da hipertecnologia, hiperpublicidade, hiperconsumo e hipereducação, que eu vou entender aqui como a capacitação para o hiperconsumo, para a hipertecnologia e para a hiperpublicidade, nos força a ir detrás somente das novidades que brilham como espelhos de cores, enquanto arrancam de nós alguns de nossos melhores tesouros. Certa atmosfera do passado, a calma, a rebelião, a poesia, a imaginação, a intensidade de um instante, a conversação, a leitura. Talvez o governo das novidades não seja outra coisa que o exílio da contemporaneidade. Esse abandono da angústia existencial, individual ou coletiva, em prol de uma certa satisfação imediata e fugaz, que não consegue nunca apaziguar a condição primeira da humanidade, sua solidão, nem seu desenlace ulterior, nossa mortalidade. Em meio à batalha entre o sossego e o desassossego, parece ter se perdido esse fio invisível que dava sentido à existência em comunidade, à vida em comum. Um fio sempre frágil, sempre precário, sempre caótico. A experiência não banalizada do tempo, ou para melhor dizer, a experiência da filiação do tempo ao longo das diferentes gerações. Os anciãos, os avós e as avós eram a encarnação desse relato que possibilitava, até não faz muito tempo, transitar pelas palavras claroscuras da existência e da experiência. Passear com medo e assombro pelas trevas das épocas. Fundir as horas entremeadas do ensinar, do aprender, da memória, da literatura. Enfim, a sensação do mundo para além de nós mesmos, o mundo exterior, a percepção do alheio e do distante, a partir de um vínculo próprio e próximo.
Como bem se sabe, a ideia do Conselho de Anciãos foi praticamente varrido da face da terra. Ainda que insista em permanecer dentro de certos rituais de algumas tribos e na reencarnação dessa figura fantástica que são os contadores de histórias. Pois em meio a tanta velocidade e voracidade, a ancianidade não é vista mais do que como uma alteridade de despojo, improdutiva, confinada à imagem da desmemória, ao corpo frágil, essa ficção alucinatória, frente à qual brota a impaciência e a impotência dos demais. Meu avô, por exemplo, costumava me fazer notar que fazemos demasiadas coisas para evitar o essencial. O que fez hoje? Me perguntava, depois de um longo sábado na casa do Pátio Grande. E eu respondia animado, um monte de coisas. Joguei bola, vi televisão, corri no parque, lutei com meu melhor amigo, tomei achocolatado, subi e desci escadas, quebrei um vidro, passei com um cachorro, imaginei que era Superman ou a Lanterna Verde, pisei uma formiga e aqui estou, esgotado. Sei, murmurava, é incrível tudo o que fizeste para não ler. Daí eu pensei que o mundo composto só de avós e netos seria o mundo perfeito que a gente está procurando há muito tempo e que a idade adulta é a mais burra de todas as idades. Porque a gente tem que trabalhar, tem que ser produtivo. E agora que eu estou envelhecendo, eu estou recuperando no meu olhar a mesma umidade que os avós têm quando falam, que é a mesma umidade que tem as crianças quando escutam. Eu vou falar aqui da necessidade de, desculpem a palavra, abuelizar a educação. Ou, se vocês preferem, enetizar a educação. Se eu fosse ministro da educação, eu vou propor que todos os alunos virem netos e todos os professores fiquem sendo avós. A formação, então, seria simples. Vamos tirar toda a tecnologia, toda a sofisticação da formação e vamos envelhecer tranquilos, tentando nos abuelizar nessa formação. Eu não achei a palavra em português, porque quando pensei em avoizar, alguém me disse, isso parece arvorizar. Não fica ruim não, mas eu prefiro ainda utilizar essa abuelização da educação. Pois bem, este mundo da pressa nos envelhece a todos, pese à aparente juvenilização dos adultos, e o faz de modo mais rápido e de forma mais brutal que outros mundos que tenham existido, à exceção dos tempos da guerra, campos de extermínio, aniquilamento, e o faz de uma forma muito estratégica. De um lado, adultizando a infância, convertendo-a em cúmplice da superabundância de objetos sem importância, ou da sua carência absoluta. E de outro lado, forçando nós adultos a nos desprendermos de toda a sensibilidade pelo contemporâneo, sujeitando-nos assim a uma vida estreita do atual, a vida do mais recente, do último, do penúltimo, da novidade, do grito da moda,
esse grito absolutamente distinto àquele do quadro do Munch, que ainda perdura como a expressão da solidão e da angústia e do insuportável resultado dessa solidão e dessa angústia na civilização ocidental. Este grito da vida tornou-se dramático por várias razões. Primeiro, se o contemporâneo é aquilo que nos comove, nos fere, nos perturba, nos sacode, para além de quando e onde foi produzido aquele livro, aquela pintura, aquela música, aquela paisagem, aquele poema, aquela palavra, o atual, o novo, nos força a entrar sem remédio numa cronologia antipática que tudo devora e tudo desgraça. Segundo, se o gesto de educar, tal como entendemos a passagem pública do velho ao novo, consiste justamente em encontrar esse mundo contemporâneo para se reunir e conversar, a novidade nos cega e nos faz perder o rastro de outros tempos, de outras pessoas, de outros livros, de outras paisagens, de outras palavras. Terceiro, se nos encontrar e conversar tem a ver com sentir e pensar nosso amor e nossa dor pelo mundo, e nosso amor e nossa dor pelos demais, criando um universo mais profundo e mais amplo, o atual, o novo, reduz as possibilidades a uma troca de informações a propósito do modelo objeto em vigência, daquilo que recoloca e mata o anterior. Quarto, se a leitura ainda hoje faz parte de um ideal humanista, com toda a ambiguidade e perigo que denota essa expressão, esse ideário se está materializando agora através de processos que chamaríamos de bárbaros, seguindo Barico. Isto é, com a barbárie do novo capitalismo. Ler apenas para se informar, apenas para se atualizar, apenas para sublinhar o conceito, ler para o trabalho, ler pura e exclusivamente como uma passagem através do mercado do conhecimento e da tecnologia. No entanto, o novo não precisa massacrar o velho, nem ocupar seu lugar. Nem o velho quer dizer o antigo, o anacrônico, o esfarrapado. Nem precisa mudar de roupa para atrair os mais jovens, ou suicidar-se, porque ninguém mais lhe presta a mínima atenção. É verdade que estes não são os bons tempos para a complexidade e a ambiguidade da linguagem. Há um predomínio exagerado da rapidez e da eficácia na transmissão e, por isso, cada vez mais, vão se distanciando algumas formas da expressão poética mais rugosa, menos eficazes. Contudo, não há nenhum motivo pelo qual ligar a linguagem à pressa, ou à urgência, ou à imediatez. Também a linguagem pode ser uma forma de detenção, uma pausa, que serve para habitar um tempo profundo, que nos vincula mais à intensidade que ao cronológico. Não se trata tanto de uma questão de gêneros, nem de gerações, mas dessa tensão tão viva, tão obsessiva, entre a linguagem da informação e a linguagem literária, que busca fazer respirar de outra maneira os seus leitores. Ou dito de outro modo, se trata da distinção entre leitores como consumidores e leitores como amigos. As redes sociais têm modificado as formas de escrever e se comunicar e, sem dúvida, afetam o ato de ler. Mas, por mais massivas e agora naturais que se tornem essas práticas, há algo na linguagem que faz com que sobreviva a qualquer intento de fixação ou moda.
É verdade que alguém pode se expressar em 140 caracteres, mas é também verdade que pode fazê-lo em milhares. Não há nenhuma razão para assumir uma posição definitiva, pois o caráter contemporâneo é quem resolve o convívio ou não entre o novo e o anterior. E não faz falta descartar forma da escrita e da leitura em nome da novidade. Há um enorme tesouro na linguagem e poder encontrá-lo, e de algum modo é uma tarefa educativa e literária que nos relaciona não somente com o futuro, senão também e sobretudo com o passado. Mas além de toda a discussão sobre o novo, a novidade, o atual e o contemporâneo na linguagem, ainda as perguntas essenciais supõem um tremor sempre presente. Há algo para dizer? Há alguma coisa para escrever? Nessa tentação ao expressionismo e à produtividade da palavra, há alguém ali, por dentro do que diz, por dentro do que escreve? E ainda mais, se a questão é apenas um problema de quem ou do que se emite, há alguém do outro lado do que escuta e lê? Alguém que simplesmente se detenha de uma pausa? Eu posso, devo, quero ler, ou dar a ler textos preciosos em qualquer formato. Posso e devo e quero fazer da leitura essa conversação a propósito de um mundo que é sempre anterior e posterior a nós mesmos, mais alargado que os nossos próprios limites, muitíssimo mais interessante o mundo do que qualquer eu mesmo. Educar poderia significar fazer presente, tornar presente, advertir a presença de mundos inalcançáveis, de mundos inimagináveis, de mundos que nunca estarão ao alcance dos arquivos incolores, inodoros e insípidos dos motores de busca. E ao contrário do que apregoam os novos ditados e mandatos da formação, educar continua sendo um repertório mais ou menos pequeno, nobre e eticamente desejável de gestos imperecíveis. Expor o mundo com toda a generosidade possível, quer dizer, deixar disponíveis todos os indícios criados ao longo dos séculos. 2. Ser partidários do ensinar, da responsabilidade do ensinar, que, como sugere sua raiz latina, supõe oferecer, dar, doar signos que outros decifrariam a seu tempo e a seu modo. O contrário também é verdadeiro. Não ser partidários dessa figura débil, ser somente mediadores de aprendizagem, na qual nos querem transformar como simples avaliadores mesquinhos do que fazem os demais. 3, apostar em uma defesa irrestrita do público na educação, e não apenas da educação pública, que é o oposto do secreto, do privado, do que permanece fechado e não faz mais do que privilegiar aos privilegiados e empobrecer aos empobrecidos. 4, compreender a infância não como uma idade, nem como uma geração, senão como a particular relação do corpo e da palavra com um tempo de intensidade, sem cronologias, sem demandas de proveito, sem utilidade ou mercadoria. Educar é fazer durar esse tempo da infância todo o tempo que seja possível, para que depois nós não passemos o resto da vida tentando, sem êxito algum,
regressar a essa sensação de infância que já nos abandonou. Quinto, tornarmos-nos aliados da leitura, porém, não com a violência do argumento burocrático, que supõe que sem ler nem escrever, não serás ninguém na vida, não poderás trabalhar, não estarás atualizado ou não serás feliz, mas através da razão literária, única e indestrutível, há de entender a ficção, a invenção, a metáfora, como uma necessidade humana, sem a qual este mundo, como disse Pamuk, seria insuportável. E neste discurso envelhecido e úmido, eu declaro que não me afeta a mudança do papel para a tela. Me desagrada, isso sim, que as políticas industriais, culturais, editoriais se tenham aliado à televisão quase como única fonte de publicação. Me parece muito bom que haja computadores em todas as escolas, se também houver eletricidade. E se fazer algo distinto do que se faz cotidianamente com os computadores. Eu utilizo as redes sociais para compartilhar e ler humildes escrituras. Não tenho com isso nenhum problema pessoal. Não se trata disso. É outra coisa. E tentarei expressá-lo com uma pergunta quizá bastante longa, impossível de tuitear. Vocês não têm a impressão de que a mudança de época leitora, além de ser tecnológica, de afetar outra condição, outra cognição, de iniciar-se mais cedo, é também uma mudança de gestualidade, a qual impõe um tipo de expressão do corpo, das mãos, do rosto, mais privada, mais secreta, alheia à exterioridade perceptiva, sorridente, sem que ninguém sorria conosco, reconcentrada no mundo pequeno, fugaz, como o movimento dos olhos, urgido de respostas. Não creem também que há alguma coisa mudado dramaticamente? E isso que tem mudado é a atmosfera da leitura, não apenas a individual, a da lamparina, o do ar livre, o escritório, a que entendia ou confundia o ler com a amizade, com a pausa, com a detenção, ou buscar um lugar onde ler, a praça, a escola, o pai, a mãe, os avós. Não lhes parece que hoje a solidão é completamente outra, mais vazia, que busca socorros imediatos, que tenta descarregar sua ira contra tudo aquilo que não regressa imediatamente e que se tornou inimiga da leitura? Não sentem que nas cidades, nas casas, nas instituições, na cama, na rua, no rio, diante do mar, habita outro som, mais parecido a um barulho incessante, a força voraz das expressões infinitas que ninguém lê, a produção exposta como ferida aberta, sem que ninguém tenha tempo de se ver, de se sentir ou de sentir compaixão. Não lhes parece que já ninguém quase lê porque sim, para nada, para ter a vivência da inutilidade, a virtude da preguiça, o elogio do que não tem proveito como mercadoria, e justamente por isso vale a pena, é que tudo se tornou conceito, informação, ir ao ponto, fazer xerox, sublinhar, esquecer-se da língua materna, do ritmo, da poética da linguagem. E por último, não terá que desobedecer à linguagem, quitar-nos da linguagem infecta do poder, essa linguagem impostada pela técnica ou pela indiferença, reencontrarmos ou reencantarmos uma linguagem que diga algo, que nos diga algo. Eu falei que era longa a pergunta.
agora me surpreendo ao pensar quanto se parecem a infância e a velhice. Como se a linguagem se livrasse da escravidão da estrutura, ou da infecção do poder, ou da gravidade imposta, e pudesse, enfim, dizer algo de verdade. Esse jogo que escapa das garras da compreensão e da explicação, essa lucidez das bestas racionais. Eu recordo o que me disse minha professora da sexta série, quando eu escrevi uma composição a respeito das férias que eu nunca teria. Era uma professora um pouquinho estranha. Ela pedia que a gente escrevesse sobre aquilo que não existiria. Ela me devolveu a redação, me parabenizando por escrever sobre o inexistente. E me sugeriu que lesse um par de livros. Com letra vermelha, escreveu sobre o meu caderno: não é verdade o que conta, mas sua carência. Algo que jamais compreendi, talvez até agora, ao pensar num fragmento do livro do Peter Hanke, onde se lê que esta superabundância na qual vivemos já não produz fantasia alguma. Não somente porque já não produz nenhuma fantasia, mas porque não gera, em absoluto, nenhuma ideia de vinculação. Sim, isso é quizás o mais importante. Já não há nenhum sentimento de vinculação. Eu lembro também do que me disse meu pai, quando eu decidi aos meus 18 anos que queria ser poeta, sem saber que eu deixaria de ser jovem e deixaria de ser poeta. E então ele pronunciou 4 frases, precedidas por "se não há mais remédio", que ainda me habilitam e me incomodam. E essas frases foram: é questão de dizer algo, mas como se não o dissesses. Há que tocar o som e evitar a ração. Deverias mostrar algo que está escondido e escondê-lo de novo, apenas depois de dizê-lo. Para escrever, terias que sentir a perda de algo, de alguém. E agora, que talvez seja demasiado tarde, eu gostaria de perguntar para meu pai o seguinte: o que importa mais, pai? Aquilo cuja realidade é tão evidente que nada podemos dizer a respeito, ou aquilo que nunca aconteceu e que permanecerá sempre incógnito, abandonado, imperceptível à existência e à conversação? E o que deixaremos, pais, para os demais? Uma recordação intacta, porém seca, vazia, arquivos cuidadosamente ordenados, ou um convite para olhar o contemporâneo com bons olhos, com olhar limpo? Como disse Roberto Bolanho, despedindo-se de seu filho Lautaro, pouco antes de morrer: lê os velhos poetas, filho meu, e não te arrependerás. Isso é o que pode dizer um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um professor, uma professora. O que pode aconselhar-se de verdade, sem a violência da obrigatoriedade, sem o estrondo dos fogos de artifício que logo explodem nas próprias mãos. Dizer, despedindo-se, que certas coisas valem a pena. Que valem e que dão pena porque se acabam, porque são finitas, contingentes. Que valem e que dão pena não só pela experiência individual, particular, privada, mas pela experiência comum, pela experiência do humano. Nestes dias eu li uma nota no jornal El País da Espanha, intitulada "A lista de dicas para ser
um professor melhor. A nota reproduz uma informação sobre a pesquisa da OCDE, que cruzou dados com as avaliações PISA, 2013. Ali se busca compreender a relação entre essas avaliações feitas com os alunos e como os alunos jovens compreendem esses resultados segundo o tipo de professor que eles gostam ou que eles têm. O curioso é que a pesquisa mostra que para eles tem muito mais valor a formação geral do professor, a sua leitura, o fato que quando ele toma a palavra tem alguma coisa para dizer, do que seu domínio das novas tecnologias. O item considerado nessa pesquisa o menos importante. Por um instante eu me senti feliz. Era tudo o contrário do que se tinha vendido e comprado nos últimos anos como formação do professor. Assim que depois de ler a nota, sorri, segui envelhecendo sem nenhum esforço nem ressentimento. Comecei a ler um livro do papel do filósofo Sartre e desliguei por um momento, apenas por um momento, o computador. Não percamos nada do nosso tempo. Quizá haja mais belos, mas este é o nosso, disse o filósofo. Talvez tenha razão, ou talvez esses tempos que Sartre chama de seus tempos tenham sido melhores que o nosso. Não sei. Em todo caso, a questão do tempo é o principal, se não o único problema humano sobre o qual vale a pena pensar. Justamente porque é impossível resolvê-lo. Somos somente o que o tempo faz conosco, ou também é decididamente o que nós fazemos com o tempo. E não será que a infância e a leitura resolvem, ainda que seja como distração, dissimuladamente, sem estridências nem publicidades, este infinito, eterno, irremediável, trágico e belo enigma? A pergunta do porquê da literatura, da sua existência, parece obsoleta ou algo pueril, ou quiçá desacertada nestes tempos de predomínio do para quê, no qual inclusive as crianças caíram, mas não pelo comovente e insistente tremor das entrelinhas, não pela incerteza que se instala diante de cada palavra, não porque não vale a pena fazê-lo mediante cada desalento da leitura e escrita, mas sobretudo por essa sorte de vazio que não demora em encontrar repetições sem voz, essa espécie de burocracia da alma que se ergue diante da dúvida, o rumor sem palavras, sua inutilidade num mundo que apenas se orgulha do proveitoso. A questão não é encontrar o roteiro de uma racionalidade literária, senão em mover-se na areia pantanosa dos seus efeitos singulares. Fazer de conta que cada vez que se lê é a primeira vez que se lê, que cada vez que se escreve é a primeira vez que se escreve. E desta experiência ou travessia, habitada pelos riscos da impotência, desejar o surgimento, talvez, de uma potência inaudita, um acontecimento, quiçá revelador, que cada texto, cada livro, cada obra provoque uma particular definição do literário, iniba a lei ou o conceito anterior, acrescente uma sorte de surpresa única e irrepetível. Claro que não é simples tarefa de leitura, sobretudo porque não temos sido capazes, como queria Nietzsche, de ser leitores sem pressas nem urgências. Não fomos capazes de esquecer o nosso eu autorreferencial como a única medida para compreender o mundo
e de refugiarmos-nos em busca de rápidos conceitos ou de nova legislação de ideias que empossam ou destroçam o escrito e o leído. Não é tarefa simples abandonar-se à escrita e perder-se na leitura. Não é, no entanto, uma das poucas coisas que ainda valem a pena fazer neste mundo de confusão de informações, mesmidade de imagem e negação da solidão e do silêncio. O literário como uma das poucas formas, se não a única, de preservar a vida de outros, de dar-lhes hospitalidade, de remontá-las em voo, no tempo e no espaço, para tirar-nos de uma vez da vida convencional e advertir o quanto o outro, o quanto o desconhecido, o quanto as vidas alheias revolvem e renovam nossa torpe vida individual. Muito obrigado.